Kim Il-sung ganhou a Segunda Guerra praticamente sozinho. Além disso, espantou um navio japonês à pedrada. Seu filho, Kim Jong-il, quando nasceu, 2 arco-íris se formaram no céu. Na sua primeira partida de golfe, ele acertou 11 buracos com uma única tacada, além de inventar o hambúrguer. O seu filho, Kim Jong-un, aprendeu a dirigir aos 3 anos e não solta pum. Todas essas histórias fabulosas ao redor dos líderes da dinastia Kim, né, os líderes norte-coreanos, vão ser o assunto da nossa aula de hoje, a nossa aula sobre a questão da Coreia do Norte e toda essa questão nuclear envolvendo essa região extremamente complicada do ponto de vista geopolítico. Se tu quer entender um pouco melhor sobre esse assunto, já te inscreve aqui no canal, que toda semana a gente tem um vídeo novo sobre algum tema de atualidades. Vem comigo então, vamos estudar isso aí. A Coreia do Norte é hoje um dos países mais fechados do mundo, um dos países com menor comunicação com outras regiões do mundo, né? E além disso, ainda é um país com uma grande capacidade nuclear, possuindo ogivas, mísseis e um grande arsenal nuclear. Hoje já sabe que a Coreia do Norte tem em torno de 10 bombas nucleares, com capacidade para até 60 bombas nucleares. A questão nuclear na Coreia do Norte nos chamou atenção então para essa nossa aula de atualidades. Vamos estudar isso um pouco mais e para isso a gente precisa voltar na história para compreender como que a Coreia do Norte ficou dessa forma, como que a Coreia do Norte se desenvolveu nessa forma. Começamos que no passado a Coreia do Norte ela tinha sido invadida diversas vezes por mongóis, chineses e japoneses. Em 1910, houve a invasão japonesa na Península da Coreia, que vai dominar essa região, o Japão vai dominar essa região, até 1945, no final da Segunda Guerra Mundial. Essa invasão japonesa fazia parte da estratégia imperialista do Japão sobre o Ocidente, sobre aquela região, que vai culminar, que vai chegar até a Segunda Guerra Mundial. Em 1945, o Japão sai da Segunda Guerra Mundial depois de receber 2 bombas nucleares dos Estados Unidos, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki. A região da Coreia ela vai ser dominada então por tropas da ONU, tropas dos Estados Unidos, tropas da União Soviética. A Coreia do Norte ela vai ser dividida em 2 lados, né? Ela vai ser dividida em Coreia do Norte, de ideal socialista, né, e apoiado pela União Soviética, e Coreia do Sul, de ideal capitalista e apoiado pelos Estados Unidos. O que vai dividir esses 2 lados é o paralelo 38, esse número é importante, paralelo 38. É um número aleatório que é feito então para dividir esses 2 territórios. Desde essa época, não tem mais uma nova delimitação de território. Vai haver uma guerra então de 1950 a 1953. Essa guerra vai levar uma série muito grande de mortes, mas antes dessa guerra, antes mesmo de 1950, tu já tinha 100 mil mortos causados por uma guerra civil entre as Coreias. Em 1950 a 1953, tu vai ter mais de 2,5 milhões de mortos nesse que é um dos maiores conflitos pós Segunda Guerra Mundial. E esse todos dizem que é o embrião, que é aquilo que é feito para entender que é o embrião da Guerra Fria. É a partir daqui que a Guerra Fria ela realmente vai se globalizar, porque se acreditava que a Guerra Fria ia ser disputada muito na Europa, a Guerra Fria ia ficar muito focado naquela região da Europa, Europa Ocidental, Europa Oriental, né? E a disputa entre Estados Unidos e União Soviética. A partir da Guerra da Coreia, a gente percebe que essa Guerra Fria ela vai ser a nível global. Em 1950, o norte do Kim Il-sung, que é aquele mesmo que eu falei no início, né, que deu início a essa dinastia Kim, o norte recebe apoio da União Soviética para invadir o sul, né, da península. Rapidamente ele vai ganhar território, rapidamente, porque era muito mais forte que a Coreia do Sul. Mas a ONU vai pela primeira vez intervir em um conflito, levando tropas até essa região. Os Estados Unidos vão levar tropas a essa região
principalmente pelo sul e pelo norte também, vão levar tropas avançando o território em direção à Coreia do Norte, que por sua vez vai receber apoio da China e vai novamente avançar em direção ao sul. E nessa de subidas e descidas, tu vai ter 3 anos de conflito com mais de 2 milhões de mortos. Desses 2,5 milhões, 1 milhão é de chineses, o que mostra realmente um número muito gritante, um número muito absurdo de mortos nessa região. No final dessa guerra, em 1953, tu não vai ter uma solução, não vai ter um tratado de paz. Até hoje não existe um tratado de paz e esse é um dos grandes problemas nessa região da Coreia. Existe sim um armistício e a formação então do Paralelo 38 como uma região desmilitarizada. Inclusive, tem um vídeo muito legal que eu vou colocar aqui, ó, um vídeo muito legal de um norte-coreano fugindo por esse Paralelo 38, fugindo da Coreia, onde ele vai receber 30 tiros nessa tentativa de fuga e ele consegue chegar até a Coreia do Sul. Hoje é uma das regiões mais complicadas do mundo, são ali em torno de 20 quilômetros das mais complicadas e mais militarizadas do mundo, apesar de ser uma zona desmilitarizada. Então, quando termina a Guerra das Coreias em 1953, tu tem essa divisão de Coreia do Norte e Coreia do Sul e as duas separadas. E o processo de desenvolvimento das duas vai ser muito diferente. A Coreia do Sul, ela vai receber muito financiamento dos Estados Unidos. Era interesse dos Estados Unidos ter esse polo capitalista ali ao lado. Então, é como se a Coreia do Sul recebesse anabolizantes e crescesse absurdamente rápido. Enquanto a Coreia do Norte, ela vai ficar bem mais atrasada em relação ao desenvolvimento. Nos anos 50, tu vai ter verdadeiramente uma dependência da Coreia do Norte. Por quê? Porque tu vai ter a saída das tropas chinesas e a União Soviética tu vai ter uma quebra, principalmente uma quebra militar com a União Soviética. Com a morte do Joseph Stalin nos anos 50, vai surgir no poder o Nikita Khrushchev, né? O Khrushchev. Esse Nikita Khrushchev, ele vai fazer um plano para tentar derrubar a dinastia dos Kim, porque ele era contrário a essa figura mitológica, ter um líder mitológico, né? Então ele era muito contrário a isso, a União Soviética como um todo. Então ele vai tentar fazer um plano para derrubar o Kim. O Kim, descobrindo isso, então vai cortar as relações com a União Soviética, mas ainda vai depender muito economicamente deste país, né? Vai depender economicamente da União Soviética. Com a saída então da União Soviética e da China, tu vai ter uma consolidação muito grande do poder do Kim Il-sung, né? Que é o vô do atual Kim Jong-un. São vários nomezinhos complicados. Se tu tá achando esses nomezinhos complicados, já coloca aqui nos comentários também. Professor, eu não sei falar esses nomes, eu também não sei, eu tô batalhando aqui. Kim Il-sung, né? Então, Kim Il-sung, ele vai receber muito mais poder e a base do socialismo coreano ela é muito diferente de outros socialismos. Você já deve ter percebido isso. É diferente o socialismo coreano do socialismo chinês ou do socialismo até do que foi da União Soviética. Existe uma mitologia muito grande em cima do líder, né? E isso faz parte da cultura da Coreia do Norte. A Coreia do Norte, ela tem alguns princípios que são chamados os 10 princípios fundadores, né? Princípios esses, então, que vão reger a sociedade. E o princípio mais forte é respeito sobre o líder, né? O líder acima de todos, certo? Então, até os anos 90, a Coreia do Norte ela vai ficar fortemente dependente da União Soviética. Mas em 1991, quando tem o final da União Soviética, a Coreia do Norte vai ficar como? Vai ficar sem um apoio, né, financeiro, um apoio econômico. E de 1991 até 1994 ela vai sofrer muito. Mas em 1994, tu tem a morte do imperador, então, Kim Il-sung, né, que era o vô. Então tu vai ter a morte dele e vai subir ao poder, então, em 1994, vai subir ao poder o Kim... Ai meu Deus, perdi o nome dele. Aqui. Então em 1994 vai subir ao poder o Kim Jong-il, que é o filho. E o Kim Jong-il ele vai sofrer muito, e a população vai sofrer muito nos anos 90, com grandes períodos de seca e grandes períodos aí de chuva, inundações e seca. A população sofrendo muito, tu vai ter o desenvolvimento ao mesmo tempo dessa seca, o desenvolvimento de um programa nuclear.
E isso tudo passa pela figura do Abdul Khan. Abdul Khan, que era um cientista da União Soviética, que ao final da União Soviética vai viajar para a Coreia do Norte para levar então esse trabalho, para levar então o programa nuclear. A partir de então, a Coreia do Norte ela usa do seu programa nuclear como forma talvez até de chantagem. Como assim? Eu vou trocar ajuda humanitária por ameaças de uso dessa força nuclear. Esse desenvolvimento nuclear vai se dar até 2006, porque em 2006 tu vai ter o desenvolvimento da primeira bomba nuclear. E a partir dessa primeira bomba nuclear, a gente vai ter grandes sanções econômicas então contra a Coreia do Norte. Esse desenvolvimento vai se acelerar muito, principalmente porque em 2001 a gente vai ter os Estados Unidos fazendo aquela famosa luta contra o eixo do mal. Você já deve ter ouvido falar. Porque em 2001 os Estados Unidos foi atacado e os Estados Unidos acreditava que alguns países faziam parte do mal. Isso também faz com que o programa nuclear da Coreia do Norte acelere bastante. Quem é o eixo do mal segundo George W. Bush à época? Era Afeganistão, Iraque e Coreia do Norte. Esses países, então, eles faziam parte do eixo do mal. Isso também vai ajudar ao desenvolvimento de armas nucleares na Coreia do Norte, que segundo eles era até mesmo como forma de se defender de ataques quaisquer do Ocidente, né? Até porque Afeganistão, Iraque, Líbia, outros países que faziam parte do eixo do mal realmente foram atacados, não necessariamente pelos Estados Unidos, mas por forças aliadas aos Estados Unidos, certo? Então em 2006 tu vai ter a primeira grande bomba nuclear, né? Desde 2006 já foram feitos mais de 6 testes nucleares. Hoje a Coreia do Norte ela possui 10 bombas e com capacidade de até 60 bombas nucleares. Porém, em 2011, os olhos do mundo voltam à Coreia do Norte, porque tu vai ter a morte do Kim Jong-il e o surgimento, então, do seu filho, o Kim Jong-un. O Kim Jong-un, já deve ter visto a imagem dele, dá uma olhadinha aqui, ó. O Kim Jong-un... O Kim Jong-un, ele vai, a partir de 2011, acelerar os testes nucleares com a bomba atômica, né, a bomba nuclear, e principalmente com a bomba de hidrogênio, que ainda é mais complicado. O Kim Jong-un, ele também é excêntrico, assim como o seu pai era, o seu avô também. Por exemplo, no aniversário dele, alguns anos atrás, ele resolveu comemorar jogando uma bomba nuclear por cima do Japão, passando por cima do Japão e atingindo o mar como uma forma de ameaça. Essas tensões elas vão se acelerar até a subida do Trump no poder. Quando o Trump então assume o poder, o Kim Jong-un vai aumentar ainda mais as tensões e vai aumentar ainda mais os testes nucleares. Mas contrariando tudo o que se esperava, no ano de 2018, o Kim Jong-un vai receber em Singapura o presidente Trump, com o intuito, com a ideia então de tentar resolver essa situação geopolítica. O Trump, todo mundo sabe que tem o interesse genuíno, talvez, o interesse de ganhar um prêmio Nobel da Paz, de ser um grande estadista. O Trump, então, ele vai tentar fazer esse acordo com Kim Jong-un e também não vai chegar a nenhum acordo realmente preciso, porque o Kim Jong-un pede o fim dessas sanções econômicas contra a Coreia do Norte, que sofre muito também com essas sanções, e ao mesmo tempo o Trump pede o fim não só dos testes nucleares, mas do programa nuclear da Coreia do Norte, que a gente sabe que pelo menos por enquanto está longe de acontecer. Então agora é ficar de olho para ver o que vai acontecer nos próximos capítulos dessa novela norte-coreana. Meus queridos, já te inscreve aqui também no canal, se tu quer receber mais vídeos relacionados aí com atualidades, com técnicas de estudos, já te inscreve aqui no canal, já coloca nos comentários também as tuas dúvidas que eu vou levantar, eu vou tentar tirar essas dúvidas aí contigo aí nos comentários, certo? Se tiver uma ideia para um próximo vídeo, pode colocar também, eu aceito ideias, aceito sugestões de temas também de atualidades. Certo, meus queridos? Valeu, um abraço e até a próxima!